Ela deixou o noivo no altar e montou às pressas, ainda ofegante. As mãos tremiam quando segurou as rédeas. Respirou fundo e deu a ordem. Vamos embora, trovão. O cavalo respondeu de imediato, como se também quisesse fugir dali, e disparou pela estrada de terra, cortando o vento do final da tarde. Mas para entender essa fuga desesperada da noiva, precisamos voltar alguns minutos antes, para dentro da igreja, onde o padre já começava a cerimônia. O sol entrava pela capela, quente e suave, mas ela tremia. O vestido tão caro pesava como um fardo que a prendia. Cada renda parecia apertar um pouco mais sua alma. Gabriela olhou ao redor e teve a nítida sensação de que tudo ali, as flores, as músicas, os sorrisos, era apenas uma encenação. Só o que ela sentia era real. O medo de viver uma vida que não lhe pertencia. No primeiro banco, a mãe sorria orgulhosa, os olhos marejados de emoção. Ao lado, uma tia cochichava algo abanando o rosto com um lenço. Todos estavam ali. Os colegas da faculdade, os amigos da família, até o prefeito. Ninguém via o tremor sutil nas mãos da noiva, nem o grito silencioso que crescia dentro dela. Ela estava parada diante do altar, mas seus olhos não conseguiam focar no homem ao seu lado. Ela sorria de forma protocolar. Já Estevão sorria com aquela expressão de vitória, que ela aprendeu a reconhecer tão bem. Para ele, aquele casamento era apenas mais uma conquista, mais uma propriedade adquirida. A maior fazenda de gado da região, a casa colonial reformada, os cavalos de raça pura, e agora Gabriela, a noiva perfeita para completar seu império. O padre prosseguia com a cerimônia em tom monótono, que as palavras se dissolviam antes de chegar aos ouvidos de Gabriela. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar por toda a capela. As mãos tremiam ao segurar o buquê de rosas brancas, e o perfume adocicado das flores, antes suave, agora a sufocava. Foi então que seus olhos encontraram Ana, sua melhor amiga, sentada na terceira fileira. Ana não sorria como os outros convidados. Seus olhos estavam fixos em Gabriela, com uma intensidade que dizia tudo pelo olhar sem precisar de palavras. Ainda dá tempo, amiga. Você não precisa fazer isso. Neste momento, Ana levanta e caminha discretamente em direção à porta da igreja. Ela já tinha traçado um plano de fuga, que só dependeria da coragem da amiga em abandonar o noivo no altar. E ali, naquele segundo que pareceu se estender por uma eternidade, Gabriela entendeu algo fundamental. Ela tinha uma escolha. Sempre teve. O medo de decepcionar sua família, de perder a segurança, de ser julgada pela sociedade, tudo isso a havia aprisionado. Mas no fundo, bem no fundo, ela sabia a verdade. Ela estava apaixonada por um simples vaqueiro. Chega o momento e o padre fez a pergunta fatal. Gabriela Maria Santos aceita Estevão Henrique Almeida como seu legítimo esposo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos aguardavam o sim automático, o final feliz que a família e os convidados esperavam ouvir. Mas Gabriela olhou para Estevão e, naquele instante, viu quem ele realmente era. Notou a forma como sua mandíbula se contraiu com impaciência, como seus olhos brilhavam de posse, não de amor. E então compreendeu o futuro que a esperava. Uma vida de aparências, de silêncios forçados, de encolher-se um pouco mais a cada dia para caber no mundo dele. Sua voz falhou. As pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente nos bancos. O padre esperava o sim. Gabriela abriu a boca, mas o ar não vinha. Então, finalmente, ela surpreende a todos. Eu não posso. Um murmúrio se espalhou pela capela. Estevão franziu a testa, confuso inicialmente, depois furioso. O que você disse? Ele rosnou baixo, segurando seu pulso com força. Gabriela puxou o braço de volta, sentindo uma coragem que nunca soube que possuía. Eu disse que não posso. Me desculpe, Estevão, mas eu não posso me casar com você. E então ela correu pelo corredor central da igreja, rumo à porta de saída. O vestido volumoso dificultava seus movimentos, mas ela não parou. Ela ouvia os gritos atrás de si, a voz furiosa de Estevão, o desespero da mãe. O caos tomava conta da igreja, mas ela não olhou para trás. Ana já estava do lado de fora, segurando as rédeas do trovão, o cavalo que Gabriela montava desde criança. Ela havia planejado tudo. Vai, Gabi, vai encontrar o seu verdadeiro amor, disse Ana enquanto ajudava a amiga a subir na sela.
Gabriela montou com uma agilidade ímpar, mesmo com o vestido de noiva que poderia atrapalhar. Segurou as rédeas, olhou para a amiga com um sorriso de esperança. Obrigada. Por tudo, amiga. E então dá a ordem para seu cavalo. Vamos embora, Trovão. O sol da tarde iluminava seu caminho, enquanto Trovão galopava pela estrada de terra que conhecia de cor. O vestido branco voava atrás dela como asas. E pela primeira vez depois de meses, Gabriela sentiu que podia respirar livremente. Enquanto Trovão corria, o vento batendo em seu rosto, lembranças começaram a invadir sua mente. Era como se cada batida dos cascos trouxesse de volta o começo de tudo, o dia em que conheceu Estevão. Voltamos no tempo. Gabriela conheceu Estevão em um leilão de gado. Seu pai, dono de uma fazenda menor na região, estava ansioso para fazer conexões com os grandes produtores. Estevão Almeida era o nome mais importante das redondezas, herdeiro de uma fortuna construída ao longo de gerações, dono de milhares de hectares e milhares de cabeça de gado, respeitado e temido em igual medida. Ele se aproximou dela durante o coquetel, jogando todo o seu charme. Havia algo magnético nele, Gabriela tinha que admitir. A forma confiante como se movia, como todos paravam para ouvi-lo, como seu sorriso conseguia iluminar e intimidar ao mesmo tempo. Você deve ser a filha do seu Joaquim, ele disse, não como pergunta, mas como afirmação. Ouvi dizer que você é formada em veterinária. Raro ver moças bonitas e inteligentes por aqui. Gabriela deveria ter percebido o tom condescendente, a forma como ele já a categorizava. Mas estava lisonjeada. Estevão Almeida estava falando com ela, dando-lhe atenção. Seu pai praticamente brilhava de orgulho ao vê-los conversando. Ele parecia o homem perfeito. Atencioso, confiante, sempre pronto para elogiar cada detalhe de Gabriela. Dizia que ela era diferente de todas as mulheres que já conhecera. Mais autêntica, mais doce, mais dele. Enviava flores pela manhã, mensagens longas antes de dormir. Fazia questão de lembrá-la de como era especial. Quando estavam juntos, fazia com que todo o resto do mundo desaparecesse. Quando estavam separados, fazia com que ela sentisse falta dele. Era um encantamento calculado, uma devoção que parecia amor, mas era o prenúncio de algo mais profundo e sombrio. Aos poucos, Gabriela passou a acreditar que ele realmente era o homem que o destino colocara em seu caminho. Estevão a fazia sentir-se segura, admirada, quase idolatrada. Quando ele falava, o mundo parecia fazer sentido. Quando se calava, ela ansiava por sua aprovação. Começou a moldar seus dias em torno das vontades dele. O horário das mensagens, os elogios que esperava ouvir, a necessidade de estar sempre à altura de suas expectativas. E sem perceber, confundiu intensidade com amor, controle com cuidado e presença constante com afeto verdadeiro. Os meses seguintes foram um turbilhão. Estevão a cortejou com a mesma eficiência com que conduzia seus negócios. Se deslocavam para a capital para jantar nos melhores restaurantes da capital, presentes caros, viagens de fim de semana. Ele varria qualquer objeção com charme e generosidade. Quando pediu sua mão em casamento, apenas 2 meses depois de se conhecerem, toda a família ficou eufórica. Gabriela passou a dividir seu tempo entre a fazenda de seus pais e a fazenda de Estevão. Mas foi depois do noivado que as coisas começaram a mudar. Sutilmente no início, Estevão começou a opinar sobre suas roupas. Esse vestido é bonito, mas não acha um pouco chamativo? Prefiro quando você usa cores mais discretas. Sobre seus amigos, aquela Ana é meio extravagante, não é? Não sei se é a melhor influência para você. Sobre seus sonhos. Trabalhar como veterinária? Mas, meu amor, você não vai precisar trabalhar. Será a senhora Almeida? Isso já não é suficiente? No início, Gabriela acreditava que aquelas observações vinham de preocupação, de um tipo de cuidado que só quem ama seria capaz de oferecer. Queria agradá-lo, mostrar que era capaz de ser a mulher ideal que ele via, ou dizia ver nela. Mas pouco a pouco, as opiniões de Estevão deixaram de soar como conselhos e começaram a se tornar regras silenciosas. Ele não precisava mais pedir. Um simples olhar bastava para que ela mudasse de roupa, deixasse de responder uma mensagem, evitasse uma amiga. As conversas com as pessoas que amava
tornaram-se raras. As visitas à fazenda dos pais cada vez mais espaçadas. Ele sempre tinha uma justificativa. Você está cansada, meu amor. Posso cuidar de tudo por aqui. Você não precisa se preocupar com nada. E ela, grata por tanta proteção, começou a aceitar. Sem perceber, foi se afastando do mundo e se aproximando apenas dele. Estevão era agora o centro, o eixo em torno do qual girava toda a sua existência. Houve dias em que ela se olhava no espelho e não reconhecia o próprio reflexo. A mulher sorridente, cheia de planos e sonhos, parecia ter ficado para trás, substituída por alguém que vivia para agradar, para não decepcionar, para não provocar a ira de um homem que, por trás dos gestos gentis, começava a revelar um temperamento imprevisível. Às vezes bastava um olhar torto de um garçom, um comentário inocente e o clima mudava. Ele se fechava, tornava-se frio. E então, quando ela já se sentia culpada sem saber porquê, ele voltava a ser doce, carinhoso, encantador, o mesmo homem que ela conheceu no início. Era esse ciclo que a mantinha ali, a promessa de que a versão doce do Estevão ainda existia, escondido em algum lugar. Gabriela começou a se sentir sufocada. Suas opiniões eram constantemente corrigidas, suas decisões questionadas, seus sonhos diminuídos. E quando ela tentava se afirmar, Estevão tinha uma habilidade cruel de fazer parecer que ela estava sendo irracional, sensível demais, ingrata. Depois de tudo que faço por você, é assim que me agradece? Ele dizia, com aquele olhar magoado que a fazia se sentir culpada por ter sentimentos próprios. Ana via o que estava acontecendo. Ela puxava Gabriela de lado e dizia, Gabi, isso não está certo. O Estevão está mudando você. Cadê aquela menina que queria abrir sua própria clínica veterinária, que passava horas no campo cuidando dos animais? Você está desaparecendo. Mas Gabriela se convencia de que era normal, que casamento era compromisso, que ela precisava amadurecer, deixar para trás sonhos infantis, que tinha sorte de ter um homem como Estevão querendo se casar com ela. Ela estava tão focada em se convencer que quase não percebeu quando Gustavo começou a trabalhar na fazenda Almeida. Gabriela já estava morando na fazenda de Estevão há algumas semanas, desde que começaram os preparativos finais para o casamento. A casa enorme, cheia de empregados e silêncio, parecia mais um museu do que um lar. O único lugar onde ela ainda conseguia respirar era o estábulo. Lá entre o cheiro de feno e o som dos cavalos, ela sentia um resquício da antiga Gabriela, livre e simples, que amava os animais mais do que os jantares de gala. Foi em uma dessas manhãs, enquanto buscava refúgio das conversas sobre flores e toalhas de mesa, que ela o viu pela primeira vez. Gustavo estava domando um cavalo no curral, e Gabriela ficou paralisada observando. Havia algo de puro na cena. O homem e o animal em uma dança de confiança e respeito. Ele não usava força bruta, mas paciência e firmeza. Falava baixo com o cavalo, seus movimentos eram suaves, mas seguros. O sol da manhã iluminava seu perfil, e quando ele finalmente conseguiu montar o animal antes selvagem, seu sorriso foi a coisa mais genuína que Gabriela tinha visto em meses. Foi então que ele a viu observando. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Algo que Gabriela não conseguia nomear, mas que a fez corar e desviar o olhar. Bom dia, ele disse, tirando o chapéu em um gesto de cortesia antiga. Sua voz era grave e quente. Desculpe se a assustei, não sabia que tinha audiência. Não, tudo bem, eu estava observando, foi lindo. Gabriela respondeu, se aproximando da cerca. Sabe a forma como você trabalha com ele? É diferente. Gustavo se aproximou. Ela percebeu um leve rubor em suas bochechas bronzeadas. Cavalos são como pessoas. Respondem melhor ao respeito do que ao medo. Ele fez uma pausa, estudando-a. Você deve ser a noiva do patrão. A palavra noiva soou estranha nos lábios dele. Gabriela, ela disse, estendendo a mão por sobre a cerca. Gustavo, ele respondeu apertando sua mão. O contato, mesmo breve, enviou uma corrente elétrica pelo braço dela. Nos dias seguintes, Gabriela se viu criando desculpas para visitar os estábulos. Inicialmente, dizia a si mesma que era porque amava cavalos, porque precisava de um escape da sufocação dos preparativos do casamento. Mas logo não conseguia mais negar a verdade.
Ia lá para ver Gustavo. Eles começaram a conversar. Sobre cavalos no início, depois sobre tudo. Gustavo tinha crescido em uma fazenda menor, aprendera tudo sobre gado e cavalos com seu avô. Não tinha a educação formal de Gabriela, mas tinha uma sabedoria que vinha da terra, da observação, da experiência vivida. Ele ouvia quando ela falava, realmente ouvia, fazendo perguntas, interessado em suas opiniões. Não tentava corrigi-la ou moldá-la, simplesmente a aceitava. Você devia sorrir mais, ele disse uma vez, enquanto ajudava um potro recém-nascido a ficar de pé. Fica ainda mais bonita quando sorri de verdade. Gabriela sentiu as lágrimas brotar em seus olhos, porque ela não se lembrava da última vez que tinha sorrido de verdade. Não desde o noivado. Não tenho tido muitos motivos para sorrir ultimamente. Ela admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Gustavo parou o que estava fazendo e olhou para ela. Realmente olhou. Seus olhos castanhos eram profundos e gentis. Então encontre motivos, ele disse suavemente. A vida é curta demais para viver sem alegria. Foi naquele momento que Gabriela entendeu. Estava se apaixonando. Não pela forma dramática e avassaladora que os livros descreviam, mas de forma suave e inevitável, como o nascer do sol. Cada conversa, cada olhar compartilhado, cada riso roubado nos estábulos, tudo se somava, até que ela já não conseguia imaginar seus dias sem Gustavo neles. E o mais assustador, ela via nos olhos dele que ele sentia o mesmo. Eu não deveria estar aqui, Gabriela disse numa tarde, mas seus pés não se moviam para ir embora. Eu sei. Gustavo respondeu, mas também não se afastou. Mas estou feliz que esteja. Eles nunca se tocaram além daquele primeiro aperto de mãos, nunca ultrapassaram os limites do que era apropriado, mas ambos sabiam que o que existia entre eles era mais profundo e verdadeiro do que qualquer compromisso oficial. Era um amor que crescia nas frestas, nos silêncios, nos olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. E quanto mais Gabriela conhecia Gustavo, mais clara ficava a diferença entre ele e Estevão. Gustavo a fazia sentir-se viva, vista, valorizada. Na presença dele, ela voltava a ser quem realmente era. Com Estevão, sentia-se cada vez menor, cada vez mais perdida. Foi durante uma das visitas de Ana à fazenda que a verdade começou a vir à tona. As duas estavam sentadas na varanda da casa grande, o sol se pondo por trás dos campos, e uma garrafa de vinho aberta entre elas. Fazia tempo que Ana percebia algo diferente na amiga. Um brilho apagado nos olhos. Um sorriso que já não era inteiro. E naquela tarde, enquanto conversavam sobre os preparativos do casamento, Ana não conseguiu mais se conter. Gabi, me diz uma coisa. Ela começou girando distraidamente a taça nas mãos. Você está feliz de verdade? Gabriela tentou sorrir, mas o gesto vacilou no meio do caminho. É claro que estou. Respondeu sem convicção. Ana se recostou na cadeira, observando-a em silêncio por alguns segundos. Não mente para mim. Eu te conheço desde criança. Sei quando você está tentando se convencer de alguma coisa. Fez uma pausa. E sei também que tem alguma coisa entre você e o vaqueiro. Gabriela ficou imóvel, o coração disparando. O Gustavo? Tentou disfarçar, mas a voz atraiu. Ana pousou a taça sobre a mesa e se inclinou para a frente, com ternura e firmeza. Sim, o Gustavo. Eu vejo como você fala dele, Gabi. Como os seus olhos mudam quando o nome dele aparece. Gabriela tentou negar, mas as palavras morreram em seus lábios. Em vez disso, ela começou a chorar. Eu não queria, Ana. Juro que não queria. Mas eu não consigo parar de pensar nele. E quando estou com Estevão, eu sinto. Nada. Só vazio e medo. Como é que eu vou casar com um homem que eu não amo, que me faz sentir pequena e inadequada, enquanto há outro que me faz sentir completa só de estar na mesma sala? Ana segurou as mãos da amiga com firmeza. Então não case, Gabi, simples assim. Não é simples, Gabriela protestou. Meu pai espera tanto deste relacionamento. As famílias estão entrelaçadas nos negócios agora. Todos estão esperando esse casamento. Eu não posso simplesmente. Pode sim, Ana interrompeu. Você pode fazer o que quiser. A pergunta é: você tem coragem? Gabriela não tinha resposta. Ainda não. A última conversa entre Gabriela e Gustavo aconteceu 5 dias antes do casamento. Ela foi aos estábulos numa última vez, precisando ver seu rosto,
ouvir sua voz, guardar essa memória antes de seguir com a vida que todos esperavam dela, ciente que depois de casar, não iria mais dar chance para viver este grande amor. Gustavo estava na baia dos cavalos, preparando-se para partir. Havia uma mochila no chão ao lado dele. Você está indo embora? Gabriela perguntou, seu coração se partindo. Ele se virou e a dor em seus olhos era um espelho da sua. Preciso. Não posso ficar aqui e ver você casar com ele. Gabriela, eu tentei. Tentei ser apenas seu amigo, manter distância, fazer a coisa certa, mas está me matando. Gabriela, eu te amo. Pela primeira vez, eles admitiram em voz alta o que ambos sabiam há semanas. Gustavo, eu? Não. Ele levantou a mão, parando-a. Não diga, por favor, não torne isso mais difícil. Você vai casar com Estevão Almeida. Você vai ter a vida que todos esperam de você. Estável, confortável, respeitável. E eu vou ser apenas o vaqueiro que trabalhou aqui um verão. É melhor assim. Melhor? Gabriela sentiu raiva subindo. Melhor para quem? Eu vou me casar com um homem que não me ama de verdade, que só me quer como um troféu, que passa o tempo me dizendo como devo falar, vestir, pensar, enquanto você... Eu o quê? Gustavo deu um passo à frente, sua voz rouca de emoção. Você me vê de verdade. Quando estou com você, eu posso respirar, posso ser eu mesma. Você me faz rir, me faz querer sonhar de novo. Você. Sua voz falhou. Você é a pessoa que eu escolheria, se pudesse escolher. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo que não podiam dizer, de tudo que não podiam ter. Mas você não pode escolher? Gustavo perguntou suavemente. E ali estava a verdade crua. Gabriela pensou em seu pai, que tinha orgulho nos olhos quando falava sobre o casamento. Pensou em sua mãe, que havia sonhado com esse dia a vida toda. Pensou em Estevão, que ficaria furioso, humilhado. Pensou em toda a cidade falando, julgando, apontando. Pensou na segurança que estava desistindo, no escândalo que causaria. Mas então pensou em uma vida inteira, se tornando uma versão menor de si mesma. Em silenciar suas opiniões, seus sonhos, sua própria voz. Em acordar todos os dias ao lado de um homem que a via como propriedade, não como parceira. Em nunca mais sentir o que sentia quando olhava para Gustavo. Eu tenho medo, ela admitiu, lágrimas correndo livremente agora. Medo de decepcionar todos. Medo de estar fazendo a escolha errada. Medo de me arrepender. Gustavo se aproximou e, pela primeira vez, tocou seu rosto com delicadeza infinita, secando uma lágrima com o polegar. Gabriela, o único arrependimento que você deveria temer é o de não ter vivido de verdade, de não ter sido fiel a si mesma. Eu não tenho dinheiro como Estevão. Não posso te oferecer uma mansão ou viagens internacionais, mas posso prometer que nunca tentarei mudar quem você é, que vou acordar todo dia grato por você existir, que vou te apoiar em cada sonho, em cada ideia maluca, que vou te amar não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é. Ele fez uma pausa, com sua testa encostada na dela. Mas a escolha tem que ser sua. Eu não vou pedir para você fugir comigo. Não vou ser a desculpa que você usa para explodir sua vida. Você precisa fazer isso por você. Porque é o que você quer. Porque é o que você precisa. E se não for, se você decidir casar com ele, eu vou respeitar. Vou sumir da sua vida e você nunca mais vai ouvir falar de mim. Mas, Gabriela, ele segurou seu rosto com as duas mãos agora, forçando-a a olhar em seus olhos. Se você decidir que quer uma vida diferente, uma vida verdadeira, eu vou estar esperando. Na casa velha, ao lado do moinho, no limite da propriedade, perto do rio. Estarei lá até o dia do seu casamento, na esperança que você desista. Depois disso, vou embora para sempre. Ele a beijou na testa. Um beijo casto, mas carregado de promessa, e então se afastou. Seja corajosa, meu amor. Seja fiel ao seu coração. E então ele partiu, deixando Gabriela sozinha no estábulo com a decisão mais importante de sua vida. Nos 2 dias seguintes, Gabriela viveu em um estado de torpor. Ia aos ensaios, sorria para as fotos, acenava nos jantares pré-nupciais. Mas era como se estivesse assistindo sua vida de fora do próprio corpo. Ana tentou conversar com ela várias vezes, mas Gabriela estava paralisada. Tinha medo de que, se começasse a questionar,
toda a estrutura desmoronaria. Então seguiu em frente, colocando um pé na frente do outro, caminhando em direção a um destino que não escolheu. Até aquele momento no altar. Até olhar para Estevão e finalmente ver a verdade. Até Ana a lembrar com apenas um olhar que ela tinha escolha. E ela escolheu a si mesma. Antes de entrar na capela, Ana sinalizou para ela, apontando para o cavalo trovão, que estava selado, pronto para partir. Discretamente, ela deixou um bilhete na sua mão, enquanto aguardava para entrar na capela. No papel, todo amassado e dobrado, dizia: "Ainda dá tempo. Ele está te esperando na casa velha ao lado do moinho." Gabriela escolheu a liberdade e agora estava a caminho da felicidade. O vento chicoteava o rosto de Gabriela enquanto o trovão galopava pela estrada de terra. Estevão não a deixaria partir facilmente. Seu orgulho ferido, sua fúria, tudo isso a perseguiria. Mas ela conhecia aquelas terras melhor que ninguém. Havia crescido cavalgando por essas trilhas, explorando cada atalho, cada caminho escondido. Ela guiou o trovão para fora da estrada principal, entrando em uma trilha estreita entre os eucaliptos. Ela ouviu vozes se aproximando. O coração disparou. Precisava continuar. "Vamos, meu velho amigo," ela sussurrou para Trovão, acariciando seu pescoço. "Só mais um pouco, por favor." O cavalo, como se entendesse a urgência, partiu novamente. Eles atravessaram um riacho, a água fria espalhando nas pernas de Gabriela, encharcando o que restava do vestido. Subiram uma colina íngreme, os músculos de Trovão trabalhando duro. E do topo, Gabriela podia ver a casa velha no limite da propriedade perto do rio que brilhava dourado sob o sol poente. E lá, em frente à casa, estava Gustavo. Ele tinha preparado seu próprio cavalo, provavelmente para partir em breve. Mas ao ver a figura de uma mulher vestida de branco galopando em sua direção, ele ficou paralisado. Por um momento, Gabriela teve medo de estar alucinando, de que ele não estivesse realmente ali, de que fosse tarde demais. Mas então ele começou a correr em sua direção, e ela soube que era real. Ela puxou o Trovão até parar e desmontou antes mesmo do cavalo estar completamente imóvel, tropeçando em suas próprias pernas trêmulas. Gustavo a pegou antes que ela caísse, segurando-a com força. "Você veio," ele disse, sua voz quebrada de emoção. "Você realmente veio." "Eu escolhi," Gabriela respondeu, segurando seu rosto, precisando tocar, confirmar que era real. "Escolhi a mim, escolhi a verdade, escolhi você, escolhi nós." O sol se punha atrás deles, pintando o céu de laranjas e rosas. Trovão pastava tranquilamente próximo, provavelmente aliviado pelo fim da jornada. E ali, no limiar entre sua antiga vida e uma completamente nova, Gabriela beijou Gustavo pela primeira vez. Não foi como os contos de fada prometiam. Foi melhor, porque foi real, porque foi escolhido, porque foi livre. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. "Nós temos que ir," Gustavo disse, olhando nervosamente na direção de onde ela tinha vindo. "Estevão vai." "Eu sei," Gabriela assentiu, "mas não tenho medo dele, não mais. Ele pode ter dinheiro e poder, mas ele não tem mais controle sobre mim." Ainda assim, era prudente partir. Gustavo já tinha tudo preparado e combinado com a Ana, sua cúmplice. Eles cavalgariam até a fazenda da família da Ana, onde seu irmão Rafael já estava os esperando para levar até Ribeirão Preto. Lá começariam uma nova vida. Seria difícil, Gabriela não se iludia. Haveria consequências. Sua família ficaria furiosa. A sociedade a julgaria. Ela estaria abrindo mão de conforto e segurança. Mas enquanto montava novamente, desta vez ao lado de Gustavo, com a promessa de um futuro incerto mas verdadeiro à frente, Gabriela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Eles cavalgaram lado a lado enquanto o dia cedia à noite. E quando Gabriela olhou para trás uma última vez, viu não o que estava deixando para trás, mas o que estava finalmente se libertando. Em Ribeirão Preto, Gabriela passou a trabalhar numa clínica veterinária e Gustavo como garçom numa pizzaria famosa da cidade. Trabalhou duro, mas logo conseguiram montar a própria clínica da Gabriela. A clínica veterinária era pequena, apenas 2 salas em um prédio modesto. Mas tinha uma placa na frente
que fazia o coração de Gabriela bater mais forte toda vez que a via. Clínica Veterinária Trovão, Doutora Gabriela Santos. Ela estava esterilizando instrumentos quando ouviu a campainha da porta. Gustavo entrou carregando 2 marmitas e um sorriso que ainda a fazia perder o fôlego, mesmo depois de meses juntos. Trouxe almoço, ele anunciou, e uma visita. Ana apareceu atrás dele, os braços cheios de flores. Não acredito que ainda não tinha vindo conhecer seu consultório pessoalmente, Ana exclamou, abraçando a amiga. Gabi, está incrível! Você conseguiu seu próprio negócio! Os 3 se sentaram na pequena recepção, dividindo a comida caseira que Gustavo tinha preparado. Era simples, arroz, feijão, bife acebolado, farofa, mas estava delicioso. E mais importante, estava temperado com amor. Como estão as coisas na fazenda do seu pai? Ana perguntou delicadamente. Ela sabia que era um assunto sensível. Gabriela suspirou. Os primeiros meses tinham sido difíceis. Seu pai tinha se recusado a falar com ela. Sua mãe chorava ao telefone. O escândalo da fuga do casamento tinha alimentado fofocas por semanas. Estevão tinha tentado de tudo. Primeiro raiva, ameaças contra seu pai, depois tentativas de reconquista, promessas de mudança, mandando mensagens pela sua mãe. Como nada deu certo, passou a difamá-la. Mas algo interessante tinha acontecido. Quanto mais Estevão tentava pintá-la como louca, instável e ingrata, mais pessoas começaram a questionar. Outras mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias sobre o comportamento manipulador dele. A fachada perfeita começou a rachar. E quanto à família de Gabriela, o tempo estava começando a curar algumas feridas. Meu pai ainda não me perdoou completamente, Gabriela admitiu. Mas minha mãe visitou semana passada. Conheceu a clínica, conheceu o Gustavo. E sabe o que ela me disse quando estava indo embora? O quê? Ana se inclinou ansiosa. Ela disse, eu não vi você sorrir assim em anos. Talvez você tenha feito a escolha certa. Gabriela sentiu lágrimas nos olhos. Não é aceitação total, não ainda, mas é um começo. Gustavo segurou sua mão por cima da mesa, entrelaçando seus dedos. E você? Ele perguntou suavemente. Você se arrepende? Gabriela olhou ao redor da pequena clínica. Olhou para a amiga que tinha tido coragem de encorajá-la a ser livre. Olhou para o homem que a amava pelo que ela era, não pelo que ela poderia aparentar ser. Pensou nos últimos 6 meses. O apartamento minúsculo que dividiam, as contas apertadas, as madrugadas estudando para abrir o negócio, a luta para construir uma reputação profissional. Pensou também nas manhãs acordando ao lado de alguém que a fazia rir, nos planos e sonhos compartilhados, na liberdade de fazer escolhas, errar, aprender, crescer, na sensação de estar construindo uma vida autêntica, não apenas vivendo um roteiro escrito por outros. Não, ela respondeu com convicção, nem por um segundo. Ana levantou um copo de refrigerante improvisado em um brinde. Há mulheres corajosas, ela disse, que têm coragem de fugir a cavalo de altares e viver seus próprios contos de fadas. Ao amor verdadeiro, Gustavo acrescentou, seus olhos fixos em Gabriela. A liberdade, Gabriela concluiu sorrindo através das lágrimas felizes. A vida que escolhemos. Eles brindaram na pequena clínica, 3 amigos comemorando não um final perfeito, mas um recomeço real. Do lado de fora, a vida continuava seu fluxo normal. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, o sol brilhava sobre a cidade. Mas ali dentro, naquele momento, havia algo que nenhuma mansão ou conta bancária poderia comprar. Alegria genuína, paz interior, a satisfação profunda de ter sido fiel a si mesma. Mais tarde naquela noite, depois que Ana foi embora e a clínica estava fechada, Gabriela e Gustavo caminharam de mãos dadas pelas ruas iluminadas da cidade. Não tinham um destino específico, apenas queriam estar juntos, sob o céu estrelado. Sabe o que é engraçado? Gabriela disse, quebrando o silêncio confortável. Eu pensava que precisava de tudo aquilo. A grande casa, o status, a aprovação de todos. Achava que segurança significava dinheiro e aparências. E agora? Gustavo perguntou, passando o braço pelos seus ombros.
Agora eu sei que segurança é acordar ao lado de alguém que me conhece de verdade e me ama mesmo assim. É fazer o trabalho que amo, mesmo que seja difícil. É ser eu mesma, sem máscaras, sem medo. Ela parou e olhou para ele. Segurança é saber que não importa o que aconteça, eu não estou traindo quem eu sou. Gustavo a puxou para mais perto, beijando o seu topo de cabeça. Você foi a mulher mais corajosa que já conheci naquele dia, ele disse. Montando o trovão vestida de noiva, fugindo de tudo que conhecia em direção ao desconhecido. Mas sabe quando acho que você foi ainda mais corajosa? Quando? Todo dia desde então. Quando escolhe acordar e construir essa vida tijolo por tijolo. Quando atende o telefone mesmo sabendo que pode ser sua mãe com mais críticas. Quando mantém sua cabeça erguida, quando as pessoas cochicham nas ruas. Quando não desiste, mesmo nos dias difíceis. Ele segurou seu rosto com ternura. A fuga foi um momento, mas viver com autenticidade todo santo dia, isso é verdadeira coragem. Gabriela sentiu seu coração transbordar. Ela pensou na Gabriela de 6 meses atrás, parada naquele altar, paralisada pelo medo. Se pudesse voltar no tempo, o que diria para aquela versão de si mesma? Diria que o medo é real, mas não precisa ser o dono das suas decisões. Que decepcionar os outros dói, mas trair a si mesma dói infinitamente mais. Que conforto material não vale o preço da sua alma. Que amor verdadeiro não te diminui, te expande. Que você é mais forte do que imagina. Que vale a pena ser livre. E diria, monte naquele cavalo, minha querida. Monte e não olhe para trás. Porque do outro lado do medo, do outro lado da certeza sufocante, há uma vida esperando. Uma vida verdadeira. Uma vida sua. Eles continuaram caminhando pela noite tranquila, 2 corações que encontraram seu caminho um para o outro, contra todas as probabilidades. E se você passasse por eles naquela rua, veria apenas um casal comum, vivendo uma vida comum. Mas se você olhasse mais de perto nos olhos deles, nos sorrisos deles, na forma como se seguravam como se guardassem algo precioso, você saberia, ali estava algo extraordinário. Ali estava amor verdadeiro. Ali estava liberdade. E às vezes, quando o vento soprava certo nas noites quentes de verão, você ainda podia ouvir histórias sendo contadas na região. Histórias sobre a noiva que fugiu a cavalo. Alguns contavam com escândalo, outros com admiração, mas todos concordavam em uma coisa. Nunca mais tinham visto alguém cavalgar tão rápido, tão livre, tão absolutamente viva quanto Gabriela naquele dia. E talvez, apenas talvez, sua história inspirasse outras mulheres a olharem para suas próprias vidas e perguntarem: estou vivendo para mim mesma? Ou estou vivendo para as expectativas dos outros? E talvez, apenas talvez, algumas delas encontrassem a coragem de montar seus próprios cavalos e galopar em direção às suas próprias versões de liberdade. Porque no final a história de Gabriela não era apenas sobre fugir de um casamento. Era sobre fugir de uma prisão invisível feita de deveria, preciso e o que vão pensar. Era sobre escolher a vida em vez da aparência de vida. Era sobre amor verdadeiro. Não apenas amor romântico, mas amor próprio. O tipo de amor que diz, eu mereço ser feliz, eu mereço ser livre, eu mereço ser eu.